Olá pessoal, vamos dar sequência às nossas videoaulas, ainda falando de ácidos e base, mas agora falando sobre ácidos polipróticos. O que é o ácido poliprótico? Nada mais é do que um ácido fraco, onde a gente tem mais de um íon H+, capaz de ser dissociado. Então, por exemplo, a gente tem aqui o ácido carbônico, o ácido fosfórico, no qual o ácido carbônico aqui a gente vê que tem uma primeira dissociação, perdendo um dos H+, e na segunda dissociação, perdendo o segundo H+. O que é interessante aqui dentro desse cenário? Que cada relação, cada dissociação, ela apresenta para nós uma constante de equilíbrio ácida. Então, na primeira dissociação do ácido carbônico, ela tem uma constante de 10⁻⁷ e a segunda 10⁻⁻11. No ácido fosfórico, isso é mais interessante ainda, é a ordem de 10⁻³ para 10⁻8 e a 10⁻12. Vamos relembrar um pouquinho dos conceitos do que é o valor da constante de equilíbrio. Nada mais é do que a relação entre produtos e reagentes. Quando a gente tem um K igual a 1, quer dizer que eu tenho proporções iguais de produtos e reagentes. Ela se dissocia 50% do total. Quando eu tenho um valor de K igual a 10, por exemplo, quer dizer que majoritariamente eu tenho produtos. E quando o valor do K é muito pequeno, eu tenho a minha espécie química predominantemente na forma do reagente e uma pequena quantidade só do íon, dos íons dissociados. Quando a gente olha aqui para o ácido fosfórico, a gente vê que tem a primeira constante com o valor de 10⁻⁻3. Isso mostra para nós que as espécies dissociadas, entre todas as espécies que a gente tem presente, as espécies dissociadas da primeira constante da primeira etapa, elas vão ser as espécies iônicas em maior quantidade, lógico, tirando que o ácido fosfórico que vai ser o majoritário. Então eu vou ter muito mais H2PO4, por exemplo, do que eu teria de HPO4 2- do que eu teria de PO4 3-. Consequentemente, o valor de H+ que eu tenho presente, a maior contribuição para a alteração do pH dessa solução, ela vai ser dada pela primeira dissociação. A primeira constante é o que fornece a maior quantidade de íons H+, porque nesse caso aqui eu tenho uma ordem de 10 à terceira. Bom, para a gente entender um pouquinho como é o cálculo dos ácidos polipróticos, principalmente na alteração do valor do pH, eu acho que olhando para um exercício numérico facilita um pouco mais. Vamos pegar como exemplo aqui o cálculo de pH de uma solução 1 mol por litro de glicina. A glicina tem duas constantes de equilíbrio ácido, a primeira dada pelo grupo ácido carboxílico, que se dissocia do COOH para COO-, e também um grupo amino protonado, onde ele perde um dos H+, passando para uma espécie amida normal. Nesse caso, a relação entre a primeira espécie e a segunda espécie tem a constante de 4,47 vezes 10⁻⁵. Se eu tirar o log dessa constante aqui, esse log vai me fornecer um valor que eu chamo de pK. Então, o pH é log da concentração de H+. Então, pK é log da constante ácida 1. O valor da nossa constante 1, do log da constante 1, pK, é 2,35. O que significa esse valor aqui? Como a gente está falando de um ácido, o valor de 2,35 nada mais é que o valor em que eu tenho 50% das espécies 1 e 50% da espécie 2. Nesse pH, quando eu ajusto para 2,35, o pH é igual ao pKa, então eu tenho 50% de cada espécie. No caso aqui, o Ka2 fornece para nós o pK2, que é 9,78. Nesse valor de pK, eu tenho aqui a mesma porcentagem da espécie 2 e da espécie 3 e assim por diante.
Então um valor que mostra para nós qual é a representatividade, né, dessas espécies em função do pH. Então, quando eu tenho pH muito ácido, por exemplo, o pH da minha solução é 0, a espécie predominante é essa. Quando o pH está entre 2,35 e 9,78, a espécie predominante é a segunda. Quando ele é superior a 9,78, a espécie predominante é essa, né? Mas quando a gente for falar de soluções tampões, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas agora a gente está falando do cálculo do pH de uma solução de um ácido poliprótico. Bom, como que a gente faz para calcular então? Para fazer o cálculo de um ácido poliprótico, a gente vai ter que considerar um conjunto de equações. As equações iniciais serão nada mais nada menos que as equações de equilíbrio que a gente já tem. Então vamos considerar que a glicina ela tem 2H+, então a representação sistemática dela seria H2A. A primeira dissociação fornece para nós uma relação K1 é produto sobre reagente, que está aqui representado, produto sobre reagente. K2 fornece para nós uma segunda relação, que é H2- e H+ sobre HA-1. Mas nessas equações também eu posso gerar uma equação global, que nada mais é do que a relação globalizada entre todas as relações, né? Então H2, A2, 2H+, ou seja, HA acaba nesse equilíbrio químico acaba sendo cortado, né? Porque eu tenho tanto ele no produto como no reagente, e aí eu tenho a somatória dos H+. A constante dessa relação global nada mais é do que a multiplicação das constantes 1 e 2. Também posso montar a equação de equilíbrio, onde ficaria produtos sobre reagente, A2- H+ ao quadrado, né? Porque eu tenho o fator 2 aqui, então ele se eleva ao quadrado, e H2A. Bom, essas são algumas das equações que a gente vai trabalhar. Mas para a resolução dos ácidos polipróticos, a gente quer determinar qual é a concentração de íons H+ na solução, ou seja, o pH da solução. Lembrando que o H+ ele vai ser fornecido por duas equações, pela primeira dissociação e pela segunda dissociação. A gente viu que tenho várias constantes, e essas constantes podem fornecer quantidades diferentes. Então, para determinar quanto de H+ eu tenho que levar em consideração um parâmetro que é chamado balanço de carga, ou seja, quanto que eu tenho, qual é a minha concentração de elementos químicos com cargas positivas e quantos são os elementos químicos ou as concentrações das espécies com carga negativa, né? Então, nesse caso, o balanço de cargas, como espécies iônicas eu tenho H+, HA- e A2-, então essa é a minha relação de cargas nesse sentido. A gente olhando as equações anteriores que eu mostrei para vocês, das constantes de equilíbrio, e substituir essas incógnitas aqui pelos valores das constantes, a gente tem como reorganizar essa equação. Então, por exemplo, HA-, eu vou substituir na equação de equilíbrio químico do K1, onde esse valor eu coloco em evidência e deixo agora a minha relação em função K1 vezes H2A sobre H+. Faço a mesma coisa aqui com A2-, né? Coloco esse A2- em evidência, então fico K, H2A e H+ ao quadrado. Isso permite que a gente tenha agora uma equação que está em função apenas de H2A e H+, e as constantes são valores fixos, são constantes aí determinados pelas equações. Então, a partir dessa resolução dessas equações, colocando os fatores em evidência, a gente chega em uma equação onde é raiz quadrada de K1 vezes a concentração de H2A, né, coloquei em evidência aqui, vezes 1, que é essa relação, né, a 2K2 sobre H+. Essa aqui fornece para nós a concentração de H+ da solução que eu tenho no meio. Só que
todos os valores aqui, por exemplo, o valor de H+, o valor das constantes e o valor de H2A, elas precisam ser calculadas. As constantes eu tenho, mas o valor de H+ e H2A, elas têm que ser calculadas. Então, para calcular essa incógnita, que é o H2A, a gente vai fazer uso de um outro conceito, que é o balanço de massas. O balanço de massa nada mais é o seguinte, que eu estou colocando uma quantidade do meu ácido, né, nesse caso a glicina, na solução. Essa glicina ela vai sofrer dissociação, produzindo as espécies, né, derivadas, a primeira e a segunda dissociação, e vai permanecer ainda um pouco da glicina no seu estado original. O que eu sei desse cenário todo? Que a quantidade que eu coloquei, né, apesar dela sofrer as dissociações, a somatória disso tudo tem que ser igual ao que eu coloquei, né? E o balanço de massa fala isso para nós, nada se cria nem se perde, né? Tudo se transforma. Então, fazendo agora o mesmo conceito que a gente viu, vamos colocar, substituir essas incógnitas em função das equações que a gente tinha. Então, novamente, K1, substituo aqui o valor de AA, K, né, que é a equação global, substitui um valor de A2, onde a nossa equação agora substituída fica dessa forma, somente novamente em função de H2A e H+, e as constantes de equilíbrio. Rearranjando as equações que a gente tem, a gente coloca o H2 em evidência e a equação fica dessa forma. Concentração inicial da espécie ácida adicionada, H+, né, elevado ao quadrado, constante ácido H+, K1 e K2. A partir dessa equação agora, a gente pode calcular qual é a concentração de H+, desde que eu saiba qual é o valor de H+ inicial. Bom, se o exercício está pedindo para nós para calcular o valor do pH, quer dizer que eu não tenho o valor de H+. Se eu soubesse, já não precisava calcular o pH. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar resolver essa equação, observando então essas equações e interpretando esses valores em si. Então, quando a gente olha para a equação do H+, eu sei o seguinte, que isso aqui, essa primeira relação, ela nada mais é do que a representação do valor do íon H+ da primeira dissociação. Lembra quando a gente tinha as equações lá, K1 e K2? A primeira dissociação é dada por essa relação. A segunda relação, que é dada por esse fator, 2 vezes K2 sobre H+, é a influência ou a contribuição do H+ da segunda dissociação. Então, isso mostra para nós que a relação 1 mais 2K2 sobre H+, nada mais é do que a somatória de H+ e um meio reacional de um ácido poliprótico que a gente tem. Tá? Então essa equação mostra para nós a influência do primeiro e da segunda relação. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma somatória, né? Então, se usando aquela mesma lógica química que a gente usa para os cálculos de ácido e base, se a segunda dissociação ela fornecer para nós um valor muito pequenininho de H+, essa somatória aqui, o segundo fator praticamente vai ser desprezível, né? E o que determina para nós se o valor dessa segunda parte ela vai influenciar ou não? O valor das constantes ácidas que a gente está falando. Então, quando eu tenho valores de K2 muito pequenos ou muito afastados do valor da constante 1, isso mostra para nós que esse segundo fator aqui, né, essa relação somada a 1, praticamente ela é desprezível, né? Então, para a gente saber se a segunda dissociação ela influencia ou não no pH da solução, a gente usa somente essa segunda parte aqui. Se esse valor for próximo a 1, quer dizer que vai contribuir significativamente para o H+. Se ele não for significativo, se ele for pequeno, essa somatória vai ser praticamente 1. Né?
Então a gente considera só essa razão. Bom, como que a gente determina aqui quem é o valor de H+, né? Como a gente vai determinar o valor de H+? H+ nada mais é que isso, razão, concentração inicial pela constante 1 da raiz quadrada. Então eu tiro a raiz quadrada de K1 vezes a concentração inicial. Nesse nosso exemplo, a glicina tem inicialmente a concentração dela é 1 mol por litro. Então a gente tem como calcular esse fator. Então vamos fazer um exemplo aqui para determinar como é esse valor. Então, 1 mol por litro é a concentração de glicina, então eu tenho o valor de C1. A constante 1 é determinada, também já é dada, 4,47. E o valor de K2 também é determinado, 1,66 vezes 10 a menos 10. Olha, observem aqui, ó. 10 a menos 3 e 10 a menos 10. Isso aqui vai trazer algumas informações para nós em relação a essa significância. Bom, substituindo os valores naquela parte da equação que a gente tem aqui, então 2 vezes K2, 1 vezes, que é 1 mol, né, vezes 4,47 raiz quadrada, calculando isso dá 4,97 vezes 10 a menos 9, né? 1 somado ao número 10 a menos 9 é praticamente 1. Né? Então, esse segundo fator não vai influenciar em nada nesse nosso valor. Isso mostra para nós o seguinte, que a primeira dissociação é que contribui em termos de H+ por meio. O segundo H+, que é dado pelo valor de K2, ela não influencia em absolutamente nada no nosso valor de H+. Então, só para exemplificar, imagine que você tenha 1000 H+ fornecidos pela primeira dissociação e 0,00 alguma coisa da segunda dissociação. O que manda é a primeira dissociação. Então, quando eu tenho uma situação como essa, apesar da glicina ser um ácido poliprótico, ter 2 íons H+, ela atua como fosse um ácido monoprótico. Eu não preciso nem considerar a segunda dissociação. Então, a resolução fica muito mais simples agora. Eu só considero, para a resolução desse ácido, a primeira constante de equilíbrio, faço as substituições como a gente fez nos exercícios de ácidos monopróticos normais, faço a minha equação, monto minha equação de equilíbrio. Nesse caso, como a constante é 10 a menos 3, eu estou resolvendo por uma equação de segundo grau, determino por Bhaskara e calculo o valor de x, né? Ou seja, das minhas espécies aqui que me interessam. Nesse caso, 6,46 vezes 10 a menos 2 é o valor da concentração de H+, que isso equivale a um pH de 1,19. Então, essa é uma situação em que eu tenho agora um ácido poliprótico com 2 dissociações, só que a nossa segunda dissociação, por ter um valor de constante muito baixo, muito distante, olha, nós temos 7 ordens de grandeza de diferença. Essa diferença praticamente o segundo H+ não influencia em nada o nosso equilíbrio. Então o pH da solução basicamente é dado pela primeira dissociação, que é nesse caso para a glicina do grupo ácido carboxílico. Mas nem tudo são flores, né? E se a segunda dissociação for significativa? Para que a gente calcule agora, né, se eu não puder simplificar a minha equação, o segundo H+, ele tem influência em si, a gente vai ter que usar um recurso matemático para resolver essa equação, que é chamado cálculo por aproximações sucessivas. Vocês vão entender o nome, porque ela nada mais é do que uma repetição das mesmas equações que a gente utilizou aqui. Para utilizar esse cálculo por aproximações sucessivas, nós vamos ter que usar algumas sequências de cálculos para sua resolução. A primeira delas é determinar um pH inicial de cálculo. Esse pH inicial, normalmente a gente usa a concentração determinada pela primeira dissociação, né? Já que a primeira dissociação sempre é a que fornece a maior parte, o maior percentual de íons H+, se eu usar esse valor
inicialmente, muito provavelmente eu vou estar próximo no pH da solução. O segundo valor, depois que calculamos um pH inicial, a gente tem que calcular dois fatores, H2A e um novo valor de H+, que é um H+ calculado. Esse H+ da equação é um H+ teórico, que é o que a gente usa da primeira dissociação, mas ele ainda não é o valor correto, e esse H+ é o valor que a gente vai calcular, que é o mais próximo do valor real. Como a gente vai determinar um novo valor de H+, através daquela equação, a gente recalcula os valores em si. A gente reaplica esse novo valor de H+ na equação, fazendo a determinação de um novo valor de H2A e assim por diante. A gente repete novamente nas equações até obter um outro valor de H+. Quando que a gente sabe que o valor de H+ é o correto? Quando a gente compara o valor anterior, o que eu coloquei na equação, com o valor determinado, quando essa diferença for menor do que 1%, muito provavelmente a gente está muito próximo do valor obtido. Por isso, se chama cálculo por aproximações sucessivas, onde a gente realimenta aquelas duas equações usando um valor de H+ determinado. Eu acho que isso fica mais claro quando a gente faz um exemplo numérico. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente está preparando uma solução de ácido tartárico 0,001 mol por litro, e o ácido tartárico, assim como a glicina do nosso exemplo anterior, é um ácido diprótico. Só que nesse caso ele tem dois grupos carboxílicos. A primeira constante de equilíbrio tem um K de 10 a menos 4 e a segunda de 10 a menos 5. Vejam que aqui a diferença já não é tão grande quanto a gente tinha da glicina, que era 3 e 10 a 10, não lembro, tinha uma diferença bastante grande. O que a gente faz? A primeira coisa sempre é avaliar se essa segunda relação ela tem significância dentro dessa somatória ou não. Substituindo os valores de K2, K1 e a concentração inicial, a gente tem um valor de 0,89 vezes 10 a menos 2. Ou seja, a adição do segundo H+ a essa somatória me dá um valor de 1,09. Isso me influencia em 9% o meu valor. Esse valor é significativo? Para algumas situações sim, que eu tenho que ter uma precisão muito grande do valor de H+, então é importante que eu tenha valores muito menores do que 9%. Então eu vou fazer aqui agora o uso do cálculo por aproximações sucessivas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos definir o valor inicial de pH. Então, lembra que eu falei que o valor inicial a gente usa a primeira constante. Então eu vou pegar agora K1, produto sobre reagentes, substituo meu valor de concentração inicial, 0,01, como o valor da constante é 10 a menos 4. Eu estou considerando toda a equação, não estou fazendo ela simplificada. Chego numa equação de segundo grau, determino agora o valor de x por Bhaskara, que me fornece um valor de 6,02 vezes 10 a menos 4. Esse é o valor do x que eu tenho. Como x é o nosso H+, é esse valor que eu vou utilizar como o H+ inicial. Então, a concentração inicial de H+ que eu estou considerando é essa. Segundo ponto, vou substituir nas equações que eu apresentei para vocês do balanço de massa e balanço de carga. A primeira coisa, eu preciso determinar o valor de H2A do meio. Então, usando aquela equação, concentração, H+, tal, eu vou fazer a substituição dos valores, concentração inicial, o valor de H+ que a gente determinou naquele primeiro ponto, 6,02 vezes 10 a menos 4, tudo isso elevado ao quadrado, 9,1 vezes 10 a menos 4 é o valor de K1, 4,25 vezes 10 a menos 5 é o valor de K2. Substituindo na equação, a gente chega num valor de H2A de 3,82 vezes 10 a menos 4. Por que eu determino esse valor?
porque a partir dele eu posso calcular um novo valor de H+, né? Substituindo na equação. Então, tenho aqui as constantes, o valor de H2A que a gente já determinou e a substituição. Então, 9,1 vezes 10 a menos 4 é o valor do Ka, 3,82 vezes 10 a menos 4 é o valor que a gente acabou de calcular. As constantes, lembrando aqui que o valor de H+ é aquele que a gente determinou lá na etapa 1, 6,02 vezes 10 a menos 4. Calculando isso, a gente determina um novo valor de H+, que é 6,3 vezes 10 a menos 4. Tá? Comparando 6,02 com 6,03, a gente vê que já tem uma diferença muito maior do que 1%. Né? Então a gente tem que recalcular os nossos valores de H2 e H+. Agora, o valor de H+ que eu vou utilizar é o novo valor determinado, que é o 6,3 vezes 10 a menos 4. Então, substituindo o 6,3 vezes 10 a menos 4, as constantes aqui, a gente chega num valor de H2A de 3,93 vezes 10 a menos 4. Substituindo aqui o valor de H2A, o valor de H+, o que deu 6,3 vezes 10 a menos 4, a gente chega num novo valor de H+, que é 6,37 vezes 10 a menos 4. Opa, agora está bem mais próximo do que a gente tinha, né? Então, o meu valor anterior era 6,3 e o valor atual foi de 6,37. Quando eu comparo esses dois valores em termos percentuais, a diferença entre um valor e o outro é de 1% dentro desse nosso cenário. Então, essa variação ela já é inferior ou igual a 1%, então o nosso valor de H+, correto ou mais próximo do real, é 6,37. Né? Então, quando eu tenho ácidos polipróticos, a forma em que a segunda dissociação não pode ser desprezada, a gente calcula por esse cálculo por aproximações sucessivas. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, passarei mais exercícios de ácidos polipróticos. Até a próxima videoaula. Um grande abraço, até mais.